Muito antes dos grandes efeitos especiais e das franquias milionárias de terror, havia um silêncio inquietante, um vulto se movendo nas sombras e uma figura de olhos fundos que assombraria o imaginário coletivo por gerações. Nosferatu, lançado em 1922, não foi apenas o primeiro vampiro do cinema. Ele foi o nascimento do medo como linguagem visual. Mas para entender sua força, precisamos voltar no tempo e mergulhar em um período conturbado da história e descobrir como a dor de uma geração deu origem a um dos filmes mais sombrios e influentes da sétima arte. Para compreender o impacto e a originalidade de Nosferatu, é essencial voltar ao início da década de 1920, momento em que a Europa, especialmente a Alemanha, enfrentavam profundas transformações políticas, sociais e culturais. O filme foi produzido em 1921 e lançado em 1922 durante a chamada República de Weimar, um período da história alemã marcado por grandes efervescência artística, mas também por crise e incerteza. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, em 1918, o país mergulhou em uma crise econômica devastadora. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras sanções ao país derrotado, incluindo pesadas indenizações financeiras. Isso levou a um colapso da economia alemã, com hiperinflação, desemprego e um profundo sentimento de humilhação nacional. Esse ambiente instável afetou toda a população e criou um terreno fértil para a ascensão de ideias extremistas nos anos seguintes, mas também impulsionou um período único de liberdade criativa nas artes e na cultura. Em meio ao caos, Berlim se tornou um dos grandes centros da vanguarda europeia. A arquitetura, o teatro, a música e principalmente o cinema tornaram-se campos experimentais para a expressão dos medos e angústias de uma geração traumatizada. E foi nesse cenário que surgiu o expressionismo alemão, um movimento artístico que buscava representar emoções intensas, estados psicológicos e visões distorcidas da realidade por meio da arte. O cinema expressionista não buscava o realismo, mas sim a subjetividade, a atmosfera e o impacto emocional. Filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, produzido em 1920, e A Morte Cansada, de 1921, já haviam explorado essas linguagens visuais sombrias. Quando F.W. Murnau dirigiu Nosferatu, ele estava dialogando com essa estética e com essas inquietações de sua época. Ou seja, o medo do desconhecido, da morte, da decadência moral, temas que assombravam o imaginário coletivo do pós-guerra. Além disso, vale lembrar que o cinema ainda era mudo. A imagem tinha que carregar toda a expressividade, e por isso os diretores da época, como Murnau, exploravam ao máximo os recursos visuais, luz e sombra, os enquadramentos angulosos, maquiagem intensa e movimentos coreografados. O objetivo era transformar a tela em uma espécie de pesadelo visual. Desta forma, Nosferatu não foi apenas um filme de terror, foi também o reflexo de um tempo em que a humanidade olhava para si mesma e via monstros, não apenas fictícios, mas também reais, nas cicatrizes da guerra e nos abismos da mente. Nosferatu, que foi dirigido por Murnau e lançado em 1922, é um marco do cinema mundial e uma obra fundamental do cinema expressionista alemão. Livremente inspirado no romance Drácula de Bram Stoker, sem autorização legal, aliás, o filme reinterpreta a história do vampiro como uma atmosfera sombria, estilizada e absolutamente inovadora para a época. A primeira característica que salta aos olhos é a figura do próprio monstro, o Conde Orlok, que foi interpretado por Max Schreck. Diferente dos vampiros sedutores e aristocráticos que viriam depois, Orlok é grotesco, é bestial, com corpo alongado, orelhas pontudas, dedos finos com garras e olhos fundos. Sua aparência evoca o medo ancestral da morte, da peste e do sobrenatural, reforçando a ideia de que Nosferatu é um filme sobre o horror mais primitivo. Outro traço marcante está na forma como Murnau usa a luz e a sombra. Como o cinema ainda era mudo, a expressividade visual precisava ser extrema. Portanto, os contrastes intensos entre claridade e escuridão criam uma atmosfera opressora típica do expressionismo.
As sombras projetadas nas paredes, especialmente a icônica cena da silhueta do vampiro subindo a escada, tornaram-se símbolos eternos do gênero de terror. A imagem sugere mais do que mostra, trabalhando com o psicológico do espectador. Além disso, o uso de cenários naturais, algo incomum no impressionismo da época, que costumava utilizar cenários pintados ou distorcidos, traz uma sensação de realidade à narrativa, porque mistura com a fantasia. Murnau filmou em locais reais, como os castelos da Eslováquia e os portos alemães, conferindo ao filme uma verossimilhança sombria e quase documental. Isso intensifica o desconforto, mas também a espreita nos ambientes do cotidiano. A direção de arte trabalha com simbolismos visuais, porque o vampiro representa a peste, a morte, mas também o estrangeiro, e o desconhecido que invade a cidade e contamina sua população. Isso ecoava aos temores pós-guerra da sociedade alemã, um medo difuso do colapso, da invasão e da desordem. Também é importante observar a construção do ritmo narrativo, porque apesar do tempo lento, Nosferatu mantém um suspense constante graças à montagem precisa e ao uso inteligente de intertítulos, que são as placas de textos que aparecem entre as cenas. A ausência de trilha sonora fixa, com cada exibição contando com um acompanhamento musical diferente, também contribuía para uma experiência sensorial única a cada projeção. Por fim, Nosferatu é pioneiro na construção da figura do vampiro como conhecemos hoje. Além disso, ele estabelece o vampiro como uma criatura noturna, como uma criatura que é vulnerável à luz do sol, sedenta por sangue e também símbolo da decadência. Sem esse filme, não haveria o Drácula de Bela Lugosi, nem Entrevista com o Vampiro, muito menos os vampiros que apareceram no cinema moderno. Nosferatu é um daqueles filmes cercados por um ar de mistério, tanto em sua história quanto em sua produção. Porque ao longo dos anos, diversas curiosidades e lendas ajudaram a construir o mito em torno dessa obra-prima. A primeira curiosidade envolve o próprio nascimento do filme, porque Nosferatu é uma adaptação não autorizada do clássico romance Drácula, escrito por Bram Stoker em 1897. Como os produtores não conseguiram os direitos autorais da obra, optaram por alterar os nomes e detalhes da trama. Então, por exemplo, o Conde Drácula se tornou o Conde Orlok. Jonathan Harker se tornou Ruther. Mina foi renomeada para Ellen. No entanto, a estrutura narrativa era claramente inspirada no livro original. Essa decisão levou a uma ação judicial movida pela viúva de Bram Stoker, a Florence Stoker, que venceu o processo, e o tribunal ordenou que todas as cópias do filme fossem destruídas. Então, por pouco, Nosferatu não desapareceu completamente. Felizmente, algumas cópias sobreviveram escondidas e hoje o filme é considerado um dos mais importantes já produzidos na história do cinema. Outra curiosidade gira em torno do ator Max Schreck, que interpretou o Conde Orlok. Seu desempenho era tão assustador, tão convincente, que surgiram boatos na época de que ele não era um ator, mas um vampiro verdadeiro. Essa lenda urbana inspirou o filme A Sombra do Vampiro de 2000, com Willem Dafoe interpretando Shrek, numa trama que mistura ficção e realidade, sugerindo que Murnau teria feito um pacto sinistro para garantir a autenticidade do terror. Além disso, Nosferatu é um dos primeiros filmes da história a representar o vampiro como vulnerável à luz do sol. Essa característica, que não estava presente no Drácula original, tornou-se canônica no imaginário dos vampiros no cinema. Murnau cria, assim, uma regra que influenciaria gerações de obras fantásticas. Outra inovação foi o uso de efeitos de aceleração da imagem, especialmente nas cenas do navio carregando o caixão de Orlok. Esses truques rudimentares davam a sensação de que havia algo antinatural acontecendo, uma presença que violava as leis do tempo e do espaço. Havia também aspectos simbólicos curiosos. Por exemplo, o nome Nosferatu não existia no idioma romeno. A palavra foi inventada e popularizada por escritores ocidentais do século XIX que tentavam dar um ar exótico e assustador ao mito do vampiro. Murnau usou esse termo para reforçar a ideia de que seu monstro vinha de um mundo ancestral, misterioso e distante. E por fim, é interessante observar que Nosferatu foi uma das primeiras grandes obras a experimentar o horror como linguagem cinematográfica, usando a câmera, a montagem, a iluminação e a cenografia para provocar o medo.
O filme é uma aula de como o terror pode ser construído visualmente, mesmo sem som e com poucos recursos técnicos. Poucos filmes carregam um legado tão duradouro quanto Nosferatu. Mesmo após mais de um século desde seu lançamento, essa obra de Murnau continua sendo uma referência estética, narrativa e simbólica para o cinema mundial, e especialmente no gênero do horror. Em primeiro lugar, Nosferatu consolidou os fundamentos visuais do expressionismo alemão, movimento que influenciou fortemente o cinema noir, o suspense psicológico e os filmes de terror modernos. A maneira como Murnau utiliza a sombra como elemento narrativo, dando-lhes vida própria, como na cena da silhueta do Conde Orlok subindo a escada, inspirou diretores como Alfred Hitchcock, Orson Welles, Tim Burton e Robert Eggers. A estética do personagem Orlok também deixou uma marca profunda. Seu corpo esguio, rosto cadavérico e gestos contidos se tornaram arquétipos do monstro cinematográfico. Enquanto muitos vampiros posteriores assumiram uma aparência sedutora e aristocrática, o Nosferatu original é pura essência do medo, e sua imagem continua sendo reutilizada, reinterpretada e homenageada em diversas mídias, de filmes a desenhos animados. A influência mais direta pode ser vista em adaptações do mito do vampiro ao longo do século XX. O filme Drácula, de 1931, estrelado por Bela Lugosi, traz muitos elementos visuais herdados de Nosferatu, como o uso das sombras e o tom soturno. Outros filmes, como Salem Lot, de Tobe Hooper, e até mesmo Shadow of the Vampire, 2000, reconhecem diretamente a importância de Murnau e Max Schreck na construção do horror moderno. No cinema contemporâneo, a influência do Nosferatu ressurge com força. O diretor Robert Eggers, conhecido por A Bruxa e o Farol, prepara uma nova versão de Nosferatu, um tributo direto à obra original, com um olhar autoral e moderno. Esse interesse renovado demonstra como a obra de 1922 segue instigando artistas, diretores e estudiosos da sétima arte. Além disso, Nosferatu serviu de inspiração para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica do medo, pois muito antes da existência de efeitos especiais complexos, o filme demonstrou que o horror pode ser construído com luz, silêncio, ritmo e sugestão. Esse ensinamento permanece valioso até hoje, sendo utilizado em filmes de terror psicológico, como O Iluminado, de Stanley Kubrick, e Hereditário. O legado também se estende ao campo acadêmico e à preservação da memória cinematográfica. Nosferatu é estudado em cursos de cinema ao redor do mundo como exemplo de vanguarda artística, inovação técnica e resistência cultural. Sobreviveu à tentativa de destruição, ao esquecimento e ao tempo, e hoje é considerado patrimônio histórico do cinema. Por tudo isso, Nosferatu não é apenas um dos primeiros filmes de terror da história. É uma obra que fundou o terror como linguagem estética, filosófica e simbólica, um verdadeiro marco da arte cinematográfica, cujas sombras continuam a se projetar sobre a tela do futuro. Ao longo dessa aula, exploramos um dos marcos mais importantes da história do cinema, Nosferatu, dirigido por Murnau em 1922. Vimos como o filme surgiu em meio a um contexto turbulento da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, inserido no movimento expressionista que buscava traduzir o sofrimento e as inquietações humanas em formas distorcidas e atmosferas densas. Também analisamos as principais características da obra, desde sua estética visual, marcada por luz e sombra, passando pela atuação estilizada e o uso inovador da montagem da trilha musical. Destacamos ainda o personagem Conde Orlok, o vampiro que se tornaria um ícone do terror, e como sua imagem influencia gerações e artistas até hoje. Nas curiosidades, revelamos como Nosferatu enfrentou problemas legais por ter sido uma adaptação não autorizada de Drácula, quase sendo apagado da história. No entanto, resistiu, e mais que isso, tornou-se um dos filmes mais reverenciados da sétima arte. Por fim, refletimos sobre seu legado. Nosferatu não é apenas um filme de terror, é um símbolo de inovação artística, resistência cultural e capacidade expressiva do cinema. Ele nos mostra que o medo pode ser construído com beleza, silêncio e sombra, e que o horror pode nos fazer refletir sobre a própria condição humana. Seja você um vestibulando, um estudante de cinema ou um amante das artes, Nosferatu é uma obra que vale ser revisitada, analisada e, acima de tudo, sentida. Afinal, algumas sombras são tão profundas que continuam nos assombrando.
e nos inspirando mesmo após um século. Encerramos aqui nossa jornada pelas sombras do expressionismo alemão. Que essa aula tenha despertado em você um novo olhar sobre o cinema como arte e linguagem.